66 de Protagonistas capítulo 199. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. O bom senso deste mundo voltará ao normal assim que o matarmos. O protagonista desta vez era único e possuía uma habilidade muito especial. Ao longo da minha jornada para vários mundos, eu poderia dizer com orgulho que conheci um amplo espectro de protagonistas que tinham habilidades semelhantes a trapaças, como um que criou o próprio mundo e o que poderia voltar no tempo infinitamente. Mas foi a primeira vez que encontrei um que tinha a capacidade de diminuir o que de todos ao seu redor. O que é ainda mais assustador é que seu poder não mudou apenas o senso comum das pessoas, mas também o senso comum do ambiente do próprio mundo. A magia do raio existe e, por centenas de anos, os cavaleiros sempre não foram afetados por ela, embora estivessem sempre usando armaduras de aço. Isto faz algum sentido? Esse nível da culinária mundial estava no nível em que já se cozinham alimentos com grãos, mas o pão nem foi inventado. E em todo este vasto mundo que tinha muitos reinos, e existia apenas uma moeda. No entanto, tudo isso não era louco o suficiente para me fazer tremer em minhas botas. O que me deixou com medo foi o fato de que sua habilidade poderia até afetar a forma como a magia era percebida neste mundo. Em todos os mundos, a magia era uma ciência. Era um ramo da ciência necessário para conhecer os princípios do mundo. Somente depois de entender os princípios e estudá-los por muito tempo, alguém pode usá-lo, mas aqui não era nenhum estudo. Era apenas uma técnica chamativa para matar os inimigos. Em outras palavras, uma habilidade. O que significa que sua habilidade era poderosa o suficiente para transformar a realidade do mundo em fantasia. A razão foi provavelmente porque Kaido percebeu que a magia nada mais era do que uma habilidade de ataque. Sua habilidade, senso comum SSS+, era tão aterrorizante que literalmente borrou a linha entre imaginação e realidade. Mas era realmente polivalente. Era apenas uma habilidade que poderia afetar o bom senso em relação ao que o protagonista sabia, mas deve haver uma desvantagem. E depois de seguir Kaido como líder de torcida nos últimos dias, pude descobrir uma fraqueza em sua habilidade. Usaremos explosões de poeira nesta batalha. Poeira, sim. Com ela, podemos enfrentar muitos inimigos com uma quantidade muito pequena de mana. O que é isso? Sem explicar mais, Kaido tirou um pó branco de sua bolsa. Não era outro senão farinha. Espalhe isso no ar e, com apenas uma pequena quantidade de chama, podemos criar uma enorme explosão. Sério? É realmente possível fazer isso apenas com farinha e chama mágica? É claro. Depois de um tempo, muitas máquinas de venda automática de reações ao redor de Kaido cantaram seu nome acompanhadas de elogios. Não muito tempo depois, a batalha começou. E como esperado, Kaido conseguiu aniquilar o inimigo simplesmente jogando uma brasa depois de espalhar a farinha no ar. Oh meu Deus! Achei que nunca iríamos vencer essa batalha. E pensar que vencemos com apenas uma magia e sem baixas. Este é um conhecimento tão incrível. Kaido-kun, você é realmente... Olhando para a cena, Araceli, que estava ao meu lado, estalou a língua. Realmente não faz sentido. Desde o início, não havia como as partículas de matéria sólida e combustível manterem uma concentração maior do que o limite inferior de explosão do ar em um dia tão ventoso. Mesmo em caso de clima favorável, as partículas de farinha não devem se espalhar uniformemente. Mas digamos que tal coisa aconteceu. As partículas já teriam se inflamado por conta própria a partir da fricção radiante do Sol sem a necessidade de uma faísca. Não sei o que foi, mas sei que Araceli quis dizer que a explosão de poeira foi simplesmente ridícula. No entanto, como Kaido acreditava sinceramente que esse método funcionaria, realmente aconteceu. Essa era a fraqueza de Kaido. Ele tinha bom senso, mas, na melhor das hipóteses, abaixo do nível médio. Se eu estava sendo gentil, seus pensamentos eram puros demais, e, se estou sendo franco, é apenas estúpido. Ele simplesmente acreditava que seu conhecimento era real porque aconteceu sem pensar no que o fez acontecer. A habilidade enganosa só foi ativada quando ele acreditou que seus pensamentos eram reais. E graças à sua falta de conhecimento, sua imaginação se tornou rica, o que lhe deu uma vantagem na manipulação dos princípios deste mundo. Não era uma fraqueza gritante, mas de alguma forma, pensei que poderia usar essa parte para matá-lo.
Io, Seldon e Araceli embarcaram em uma aventura com Kaido e os outros. No entanto, quando pararam em uma pequena cidade em particular, perceberam que a cidade estava se preparando para um ataque de monstros. Obviamente, esse desenvolvimento de clichês estava acontecendo por causa da correção do protagonista. Se fosse algo fora do gênero coreano, o protagonista diria: não há benefício em ajudá-los, apenas ignore e vamos para a próxima cidade. Mas como este mundo segue o gênero do país do outro lado do mar, famoso por sua bondade, o protagonista, é claro, disse sim quando um membro do seu grupo disse: precisamos ajudar aqueles que estão em perigo. Sua bondade é realmente boa. No entanto, foi apenas aos olhos de outras pessoas. Io, Seldon e Araceli, que estavam cientes do caminho do mundo, só podiam sentir pena dos moradores da cidade que acabariam perdendo suas vidas apenas para fazer Kaido brilhar ainda mais. Mesmo que o ataque daqueles monstros fosse devido ao protagonista em primeiro lugar, se você excluir os idosos e crianças pequenas na aldeia, há apenas 120 soldados disponíveis. Mesmo entre esses números, aqueles com experiência em combate são apenas metade deles. No entanto, dizem que o número de monstros chega a 3.300. É uma batalha que nunca pode ser vencida. A cidade estava localizada no meio das planícies. E o Seldon realmente se coçou para perguntar a quem os informou por que ele não escolheu lutar a batalha na planície longe da cidade, em vez de se esconder na cidade, mas no fim, decidiu não fazê-lo. Está bem. Eu criei uma estratégia para vencer. Oi. Já é desesperador. Nenhuma estratégia seria capaz de nos ajudar a vencer. O homem disse mais uma vez. De acordo com minha estratégia, há 99% de chance de ganhar. Depois de dizer isso, todos ao redor de Kaido começaram a se mexer. Eles estavam todos questionando repetidamente como se fossem crianças. Então o protagonista desdobrou um mapa, colocou na parede e explicou a estratégia apontando algo como um bastão. Como só há uma maneira de chegar à cidade, os inimigos, sem dúvida, passariam por esse caminho. E como já conhecemos o movimento do inimigo, podemos usá-lo contra eles. Vamos sitiar o inimigo. Kaido bateu no mapa e sorriu. Ah, mas é mais provável que sejamos derrotados antes mesmo de sitiá-los. Talvez sim, se formos lá assim. Depois de dizer isso, Kaido olhou ao redor dos aldeões. Os soldados desta cidade têm mobilidade limitada porque usam armaduras pesadas. Mas e se não a usassem? Com as palavras de Kaido, um soldado tirou sua armadura. Seus olhos instantaneamente se arregalaram de surpresa. Eu entendo. Sem a armadura, posso me mover mais rápido, está certo. A chave para esta operação é velocidade. Tiramos nossa armadura e nos movemos o mais rápido possível para sitiar nossos inimigos. Esse é o cerne desta operação, o cerco rápido. Está certo. O inimigo sitiado será derrotado e aniquilado. A propósito, entre as pessoas que estavam atualmente na cidade, por algum motivo havia um príncipe de um país vizinho que se tornou amigo de Kaido. E também há uma princesa que adora espadas e vive no campo de batalha desde a infância. Como realeza, dizia-se que eles eram adeptos da guerra, mas Xiou Seldon não pôde deixar de encarar e suspirar com a resposta deles à sugestão do protagonista. Que grande plano! Nunca houve uma estratégia como essa na história, é uma estratégia que nunca nem li em um livro. Ah, estamos presenciando o momento em que a história está sendo escrita, então vamos embora imediatamente. Kaido disse com uma voz cheia de confiança. Logo, a operação começou. No momento em que os demônios e monstros estavam prestes a escalar a montanha e descer para a planície, os soldados se moveram rapidamente e começaram a cercá-los de todas as direções. E surpreendentemente, ou talvez não, a estratégia de cerco rápido teve sucesso. A batalha então começou, e as 120 tropas humanas começaram a subjugar os demônios muito mais fisicamente superiores só porque os cercaram. Naquele momento, Kaido olhou para o campo de batalha com uma expressão satisfeita. Io Seldon fez contato visual com Araceli e lentamente abriu a boca. Kaido-san. Os monstros inimigos são obviamente fisicamente superiores aos humanos, não são? Isso é uma coisa razoável de se dizer. Mas ainda somos capazes de vencê-los através da minha estratégia, sim. A propósito, Kaido-san, sobre sua estratégia. Eu tenho uma pergunta. Conte-me. Um pequeno indício de desagrado podia ser encontrado em sua voz.
O número de monstros é de cerca de 3.300. Supondo que cada monstro ocupe em média 1 metro quadrado de espaço, e todos estejam educadamente ligados uns aos outros e preencham o espaço em um círculo, com 3.300 monstros, a circunferência do círculo ultrapassa 200 metros. Isso significa que 120 soldados mal conseguem bloquear todos os 3.300, mesmo que fiquem a cerca de 1 metro de distância. As sobrancelhas de Kaido franziram. As palavras que Ou Seldão disse eram a parte que ele não havia pensado em detalhes até agora. Afinal, por que tinha que pensar nisso quando tinha certeza de que seria um sucesso retumbante? Tanto espaço entre os soldados é grande o suficiente para pelo menos um inimigo passar. Nesse caso, a palavra cerco tem algum significado? Não. Se você cercar o inimigo de qualquer maneira, mesmo se desconsiderarmos esse problema de lacuna, não seria difícil para nossos soldados aguentarem porque estavam lutando contra monstros fisicamente superiores a nós, humanos, sem usar nenhuma armadura. A habilidade senso comum de Kaido, ou uma habilidade que poderia facilmente ser chamada de manipulação da realidade, era realmente uma trapaça. No entanto, tinha uma grande desvantagem. Ou seja, se você soubesse muito, não seria capaz de usá-la. Uma vez que a ilusão dentro da cabeça de Kaido foi perturbada, alimentando-o com o princípio por trás do resultado em detalhes como mesmo que essas coisas tentassem se tornar realidade, não faria sentido cientificamente ou matematicamente, ou mesmo logicamente, não ser mais utilizável. O efeito da habilidade senso comum, SSS+, de Kaido enfraqueceu. De repente, a situação no campo de batalha virou. Os demônios e monstros rasgaram facilmente as tropas humanas que estavam a 1 metro de distância umas das outras e começaram a atacar em direção à cidade. Os colegas de Kaido não foram exceção. Embora tivessem fortes poderes por serem companheiros do protagonista, era simplesmente impossível lidar com milhares de monstros ao mesmo tempo. Kaido. Ei, como isso aconteceu? Salve-me. Kaido então rapidamente começou a negar a realidade que aconteceu na frente dele. Não. No mundo em que vivi, há claramente casos em que um pequeno número de tropas derrotou um número maior de tropas. Acho que há muitos exemplos disso. No entanto, em cada um desses exemplos, há muitos fatores que o tornaram bem-sucedido, como o clima extremo, o terreno e os obstáculos, como penhascos ou trincheiras, ou um ataque surpresa à noite. Mas agora, estamos em plena luz do dia, o campo de batalha está plano e o tempo está claro. Não temos nenhuma vantagem estratégica. No momento em que o exército humano percebeu que era impossível derrotar os demônios, tudo já havia acabado. A maioria das tropas, que pularam acreditando na estratégia irresponsável de Kaido, estava morrendo, e seus companheiros também sangravam e gritavam seu nome, pedindo ajuda. Já que ficou assim, não tenho escolha a não ser dar um passo à frente. No final, Kaido cerrou os dentes e levantou a mão que tinha um fogo envolvido nela. Infelizmente, o caçador de protagonistas, simplesmente não era o tipo de pessoa que deixaria sua presa recuperar sua força. Após trocar olhares com Youou Seldão, Araceli tocou o ombro do protagonista e abriu a boca. Kaido-san, você sabia que a chama queimando em sua mão foi o resultado da queima de mana em vez de oxigênio? Então, Araceli começou a explicar em profundidade sobre os princípios básicos por trás de seu feitiço de fogo. Ao ouvir suas palavras, a pele de Kaido ficou cada vez mais pálida. E não muito tempo depois, seu feitiço se desintegrou no ar. Os monstros, que sentiram a magia do protagonista, estavam atacando ele em massa. No entanto, mesmo sabendo disso, Kaido foi incapaz de usar qualquer magia que pudesse reverter a situação. Afinal, no cabo de guerra entre imaginação e realidade, sua imaginação foi derrotada. Não pode ser. Estou certo. Eu. Por mais que ele gritasse bola de fogo, nem mesmo uma faísca foi gerada. O mesmo era verdade para outras magias. Era porque, toda vez que tentava usar magia, Araceli sempre o fartava com o motivo pelo qual a magia era praticamente impossível. Como você pode criar uma chama quando não há nada para queimar no ar? Você sabia quantas calorias precisa para gerar apenas alguns volts de eletricidade? Para criar tanta água no ar, é necessária uma quantidade enorme de hidrogênio.
Mas se a enorme quantidade de hidrogênio estava no ar em primeiro lugar, para onde foi o oxigênio? Isso não nos sufocaria até a morte? Como Kaido tinha um conhecimento incompleto do mundo moderno, quanto mais ouvia Araceli, mais percebia o quão impossível a magia era do ponto de vista científico. Porém, era algo que poderia ser resolvido se ele tivesse algum conhecimento mágico. Mas porque era completamente ignorante disso, o pensamento impossível ficou preso em sua cabeça. Por quê? Bum, bum. Monstros estavam investindo contra ele. Enquanto isso, os companheiros que deveriam ajudá-lo sempre que estivesse à beira da morte não foram encontrados. Vamos. Temos que salvar os civis e os outros. Iou Seldão disse em um tom frio. Ele não prestou mais atenção a Kaido, cuja morte foi escrita em pedra. Ug, salve-me. Depois disso, Kaido, que finalmente enfrentou a realidade à sua frente, gritou. Mas seu grito não foi ouvido porque não havia ninguém aqui que estivesse vivo, exceto os monstros. Este mundo, por algum motivo, flui de acordo com o gosto do protagonista, Kaido. Não, para ser preciso, o senso comum do próprio mundo havia mudado de acordo com o nível de conhecimento de Kaido. Ah, isso se chama Fruit Xavier disse. É uma sobremesa comum no meu mundo. Uau! Isso é delicioso. É a primeira vez que como um sorvete tão mácio. Neste mundo, há gelo e sorvete, mas por alguma maldita razão que minha cabeça não consegue entender, não há gelo raspado. Isso faz sentido? Deve haver bilhões de pessoas neste mundo. Como é que alguém não pensou em fazer gelo raspado até agora? Também não é um menu complicado. Você só precisa raspar, pelo amor de Deus. Se fizer um encosto para a cadeira, as costas de todos ficarão mais confortáveis. Você não pode simplesmente adicionar mais parte nas costas da cadeira para que as pessoas possam descansar as costas nela. Oh meu Deus! Essa é a descoberta do século. Kaido, você é incrível. Havia todos os tipos de cadeiras feitas aqui neste mundo, mas adivinhem. Uma cadeira com encosto nunca foi inventada. Se houver escassez de comida, você pode simplesmente pescar. Por que pescar? Para comer, é claro. Este é chamado de sushi. Em nosso mundo, é um alimento básico. Uau! Incrível! É a primeira vez que gosto de algo assim. Nem é assado, mas tem um sabor incrível. A reação deles foi mais explosiva do que a dos ocidentais que nunca comeram peixe cru antes. Você está tendo problemas porque tem muitas moedas. Não seria melhor fazer denominações de moedas adicionais como 10 moedas de ouro e 100 moedas de ouro? Você está certo. É uma maneira tão simples, mas é uma mudança incrível de pensamento. Como princesa do Império, irei prosseguir com isso imediatamente. Surpreendente, certo? Eu me pergunto de onde nosso protagonista teve ideias tão brilhantes quando literalmente todos os gênios deste mundo não conseguiam descobrir isso. Você está morrendo de fome porque não tem arroz? Então pode fazer pão e comê-lo. Aí. Que comida maravilhosa. Nesse ponto, Araceli finalmente se cansou e falou comigo com uma cara cheia de desagrado. Será que o mundo vai ficar assim para sempre? Protagonistas capítulo 200. Após a morte de Kaido, o mundo voltou ao normal. O número de magos, que costumava ser numeroso ao ponto de sempre ver 2 a 3 em um grupo de aventureiros, diminuiu drasticamente para apenas um por grupo de 4. Um mundo diferente cheio de sonhos, esperanças e histórias heroicas também havia desaparecido. Nenhum adolescente esperançoso com determinação incompleta permaneceu entre os aventureiros. Apenas mercenários de verdade que sobreviveram ao sangrento campo de batalha foram deixados para trás. Além disso, as aventureiras agora não estavam mais andando em armaduras estupidamente expostas. Araceli ficou surpresa ao ver o mundo virar de cabeça para baixo em um instante. Eles mudam a origem do próprio mundo. Aqueles que estão sendo chamados de protagonistas são assustadores. Araceli disse com os olhos bem abertos enquanto o mundo passava por uma mudança completa em um instante. Esses são exatamente meus pensamentos. Em algum momento, até pensei em largar esse emprego. Existem protagonistas piores? Bem, existem alguns. Como um que criou um novo mundo e um que poderia voltar no tempo indefinidamente. Respondi com indiferença. Mas, em contraste com meu comportamento casual, Araceli reagiu fortemente. O protagonista criou um mundo. Sim. Para ser preciso, o mundo que ele havia projetado tornou-se uma realidade. Com a minha resposta,
Araceli colocou a mão no queixo. Eu sabia que o mundo dava todos os tipos de bênçãos para o protagonista, mas é meio chocante que ele crie um mundo próprio. Não é isso? Sim. Afinal, criar um mundo não é uma questão simples. Araceli explicou. Eu tenho pensado sobre isso há muito tempo. Qual é o propósito da vontade do mundo de dar bênçãos ao protagonista? Porque o mundo os favorece, embora, ao fazê-lo, estivesse se levando para o caminho da destruição. Fiquei sem palavras porque nunca tinha pensado nisso. Desde que comecei a caçar, eu simplesmente caçava com base no fato de que o protagonista devora as bênçãos do mundo e leva o mundo à destruição. Para o protagonista, foi criado um mundo único para eles. Obviamente, o mundo tem alguma vontade e propósito. É apenas uma sensação que tive ao viajar pelas dimensões, mas tenho certeza disso. Em outras palavras, de acordo com o argumento de Araceli, o mundo tem um motivo para se destruir. Bem, depois de pensar sobre isso por um tempo, lembrei-me dos recentes eventos de destruição e do Elgato que acabei de aprender. Eu falei tudo detalhadamente na frente de Araceli sem esconder nada. Depois de ouvir toda a história, a garota soltou um suspiro. Existe um limite para descobrir algo apenas por ouvir falar. Se eu pudesse ter visto pessoalmente, você ainda está muito longe da Terra. Não. Ela disse com olhos estranhamente determinados. Cada vez que sigo o professor, chego cada vez mais perto da Terra. Em breve poderei alcançá-la. Sério? Pelo que sei, ainda falta muito para Araceli chegar à Terra. Mas, por que ela disse isso? Seja como for, em primeiro lugar, como alguém como eu poderia saber o que uma arquimaga pensa? De qualquer forma, obrigado pelo trabalho duro novamente desta vez. Eu pretendo me mudar para outro mundo imediatamente. Você pode me seguir? Você não vai voltar para a Terra. Agora não. Quero prosseguir com várias missões seguidas. A missão de matar Kaido neste mundo terminou rapidamente, então decidi fazer outra para ficar mais forte e mais rápido para entrar com segurança no Elgato em um futuro próximo. Atualmente, você matou um protagonista de nível 193. 1830 dias de vida foram pagos. Seu tempo de vida atual, 8.237 dias 17 horas 10 minutos. Seu nível foi aumentado em 4. Seu nível foi aumentado em 2 adicionais após seu sucesso em caçar o protagonista pouco antes do epílogo. Você adquiriu o talento Foco, C. E o seu dom, nível 180, atributos, Força, 176 e Vigor, 190 e Agilidade, 175 e Vitalidade, 1 e Mana, 299 talentos, Esgrima, S, e Caça, D+, e Tiro Certeiro, S, e Cozinhar, D, e Intuição, A, e Perspicácia, A, e Vitalidade, SS+, e Foco, C, e outros. Habilidades: Protagonista Caçador de Protagonistas nível 5 Esgrima Branca, S, e Sexto Sentido, B, Inventário, S, e Técnica Celestial do Deus do Vento Dharma, SS+, e Concentração, SS, e Conversão Sagrada, F, e Circulação de Mana Sun Yong, SS+, e Biblioteca da Feiticeira Branca, C, e Olhar para Todas as Coisas com um Olhar Frio. Bem, meu nível era 180 e minha meta era chegar ao nível 200. Quando cheguei ao rank S, um certo grau de metamorfose ocorreu em meu corpo. No momento em que alcançar o rank SS, o mesmo fenômeno, mas com um efeito mais forte, deve ocorrer novamente. Então, você vai embora agora? Sim. Você pode me seguir? Claro. Se partirmos juntos a esta distância, o eixo do tempo não será torcido. Ok, então. Vamos logo. Depois de ouvir a resposta de Araceli, não havia mais razão para estar neste mundo. Então, o próximo destino escolhido pela interface apareceu na minha frente. Gênio mágico reencarnado como o filho mais novo da família de magos. Número reencarnado sublinhado lixo número nosso sublinhado jovem sublinhado mestre sublinhado de sublinhado repente sublinhado ficou sublinhando diferente número crescimento. Vamos logo. Enquanto isso, na Terra, Ekaterina empreendeu ativamente vários projetos para ajudar os transgressores a se adaptarem mais rapidamente aos tempos modernos. Para fazer as pessoas modernas aceitarem sua existência, era necessário causar uma primeira impressão forte.
E se aparecesse em tal situação e desempenhasse um papel ativo na limpeza de áreas perigosas, como portões e masmorras da classe S, eles seriam capazes de produzir uma imagem suficientemente positiva. Na verdade, algumas raças, como lobisomens e druidas, que não tinham problemas em aparecer em público, já haviam percorrido algumas masmorras e dado a conhecer seus rostos, mas ainda havia pessoas que os xingavam e os rejeitavam. Nesse interim, o que mais a ajudou foi Lacantal. Mesmo que não pudesse exercer seu próprio poder poderoso como os outros devido aos efeitos colaterais que sofreu ao transportar para a terra de seu mundo natal, seu conhecimento de engenharia mágica era inigualável. Além disso, seu conhecimento também foi útil na súbita anomalia do Elgat. Não demorou muito para os civis ouvirem que a energia do Elgat estava se expandindo. Por mais que a instituição tentasse manter isso em segredo, era inútil. O número de pessoas que viviam apenas no centro de pesquisa estava na casa das centenas. Portanto, com o passar do tempo, era natural que os rumores começassem a se espalhar pelo mundo. Mesmo uma criança pequena estava bem ciente dos perigos daquele lugar, então é natural que todos fiquem ansiosos. Mas em meio ao caos, você pode conter a deformação da fenda dimensional. O conhecimento sobrenatural de Lacantal foi uma grande ajuda. O fato de que o poder dos transgressores, que as pessoas da Terra rejeitaram, ajudou a humanidade a se espalhar amplamente e logo acendeu uma imagem positiva para essas pessoas. O preço das ações da Noteleag aumentou tremendamente. O mestre da Lostidai, Yoarão, murmurou. Ele não escondeu seu desconforto na frente da pessoa sentada à sua frente, porque era alguém em quem ele mais confiava. É compreensível, pois eles têm todas as coisas boas do mundo. Yoarão suspirou. Como isso aconteceu? Seldão, ele sabia, era um caçador que não conseguia nem lidar com monstros de rank sem uma arma de fogo cara e era o último caçador de rank F a certa altura. Seldão foi acometido por uma doença incurável. E quando Yoarão ouviu os relatos de que ele morreria mais cedo ou mais tarde, rapidamente se livrou dele. Não acredito que aquele cara se recuperou e até cresceu tanto. O atual Seldão não era mais alguém que Lostidai poderia derrubar e isso era preocupante. Então, por que não apenas matá-lo? Que tipo de bobagem você está falando? Yoarão repreendeu a sugestão do homem. Arão era uma pessoa muito calculista. Ele sempre agiu em benefício próprio e nunca fez nada que pudesse colocá-lo em risco. Estamos em meados do século XXI. Com superpoderes, assim como magia e artes marciais desenvolvidas, você quer matar um super-humano de rank S. Além disso, um grande magnata como o mestre da Noteleag. Não era como se o assassinato de superpoderosos nunca tivesse acontecido, mas Yoarão não achava que matar uma única pessoa era a resposta que queria para esse problema. No entanto, por alguma razão, sua cabeça estava lhe dizendo para fazer exatamente isso. Existem muitas guildas que também o odiavam. Apesar de sua carreira de 17 anos como caçador, Seldão ainda está crescendo em um ritmo assustador. Se ficar ainda mais forte no futuro, será realmente intocável. Precisamos lidar com ele antes que isso aconteça. Então, se decidirmos fazer isso, como vamos matá-lo? Não existe uma zona sem lei na Terra. Dentro das masmorras e das fendas. Dentro desses lugares as ondas de rádio dificilmente poderiam ser usadas, então elas eram frequentemente isoladas do lado de fora. Naquelas masmorras, nos últimos anos, mais e mais crimes foram cometidos. Estamos planejando atacar uma masmorra de nível SS em breve e tentaremos levar o Seldão para lá. Depois disso, é você e o papel do seu poder de classificação SS. Com as palavras da outra pessoa, Yoarão endureceu sua expressão e acenou com a cabeça. O pensamento de que ele não queria fazer isso havia desaparecido. Sua cabeça estava cheia de pensamentos sobre como matar o Seldão. Houve um fato que Araceli Rinekal ignorou. Ou seja, mesmo que o eixo do tempo permanecesse normal quando ela estivesse se movendo ao mesmo tempo que o Seldão, o eixo do espaço permaneceria desalinhado. Ei, Araceli! Você precisa servir o café da manhã do jovem mestre novamente hoje. Sim. Ela respirou fundo enquanto vestiu o roupão de criada. Então, quando estava pronta, abriu a porta de seu quarto. Uma mansão de tamanho enorme, lembrando um castelo gigante, preencheu o campo de visão de Araceli assim que ela saiu. Era a residência do Duque Aleroden, o maior mago do continente.
assim como de sua família. Dizia-se que Aleroden era um arquimago que alcançou o 7º círculo e havia apenas 7 desses arquimagos em todo o continente. E neste lugar, Araceli estava agindo como a filha mais nova do duque, a empregada de Mazelion. Quem é Mazelion Aleroden? Ele era o único em toda a família que não tinha nenhum talento para magia. Ele era famoso por passar seus dias se entregando aos braços de mulheres, festejando e gastando a fortuna de sua família. E a aparência dele? Sua aparência, que era gorda o suficiente para dizer que seu corpo pesava cerca de 0,2 toneladas, instintivamente causava repulsa a todos que a viam. No entanto, um dia, ele mudou de repente. Parou de se entregar ao conforto das mulheres, passou a acumular fortuna, nunca mais deu festa e passou a ser generoso com todos os subordinados. E depois de emagrecer, sua beleza começou a brilhar. Isso é tudo? Claro que não. Mas Elion, que era conhecido por não ter nenhum talento mágico, de repente despertou seu quarto círculo aos 20 anos. Ele até começou a se interessar pelos assuntos do Estado. Foi uma mudança tão incrível que fez as pessoas se perguntarem se o atual ele e o passado dele eram realmente a mesma pessoa. No entanto, Araceli sabia a verdade, pois já havia passado por casos semelhantes a esse. O atual Mazelion não era realmente a mesma pessoa. É alguém reencarnado. Ela suspirou e foi acordar Mazelion, o mestre mais jovem da família Leroden, e talvez o protagonista deste mundo. Jovem mestre, por favor, tome seu café da manhã. Araceli havia se tornado empregada doméstica por não mais que uma semana, mas não foi difícil para ela se adaptar. Afinal, tinha experiência em se misturar com os costumes do mundo com seu raciocínio rápido. Entre. Ela entrou no quarto com as outras criadas a reboque carregando uma bandeja de refeições. Mas Elion, que acabou de acordar, escova o cabelo espesso para trás com os dedos. Oh meu Deus, como ele pode ser tão bonito! Outras criadas coraram com o espetáculo, mas Araceli apenas olhou com indiferença. Mesmo que ele fosse bonito, ele não poderia rivalizar com seu professor. Ah, é você Araceli? Sim. Para outra pessoa, pode parecer que Mazelion era uma pessoa tão boa, pois, como um jovem mestre, lembrava-se do rosto de sua empregada. No entanto, a verdade estava longe disso. Ele só se lembrava do rosto de Araceli. É bom ver seu rosto pela manhã. Qual é o cardápio de hoje? Está perguntando porque realmente não sabe? Os rostos das outras criadas empalideceram em resposta à resposta espinhosa de Araceli, mas Mazelion apenas riu alto. Ainda é divertido perguntar. Quando ele se levantou da cama, foi até Araceli e perguntou. Eu vi sua magia. Contanto que você se torne minha esposa, subirá de status e poderá estudar magia o quanto quiser. Que tal isso? Não vai ser minha. Suas palavras eram suaves e sedutoras. Era uma proposta que seria aceita por qualquer outra pessoa. Afinal, o jovem mestre da família mágica mais famosa do mundo quer se casar. Que tipo de mulher vai recusar? Não. Enquanto Araceli inclinava a cabeça, Mazelion murmurou, agora eu te quero mais. E sorriu. Professor, por favor, venha logo. Ou então, eu vou machucar alguém. Araceli estremeceu e fez uma careta. Ela ficou deprimida ao pensar que essa jornada nem tinha começado e já estava difícil. Protagonistas capítulo 201. A história de como Araceli acabou em sua situação atual foi assim. Pouco depois de chegar a este mundo chamado continente balcânico, ela felizmente, ou talvez infelizmente, de alguma forma se tornou a empregada doméstica do Duque Aleroden. A princípio achou que estava tudo bem, pois o trabalho oferecia incentivos como comida, roupas e cama. Então, na primeira noite de sua vida de empregada, Araceli voou para o céu ao amanhecer, quando a guarda da mansão estava mais fraca. Ela não voou pisando no ar ou usando magia ridícula, como a inversão da gravidade. Literalmente fez seu corpo voar usando inúmeras penas que se prenderam a seu corpo. Pouco depois de pisar no telhado da mansão, a garota juntou as mãos e usou sua mana com o melhor de sua habilidade. No entanto, como sua reserva atual estava muito longe do que tinha em seu auge, não conseguiu descobrir a localização exata de Oceldão. Portanto, não teve escolha a não ser lançar uma mensagem para um espaço não especificado. No entanto, desta vez, sabendo que ele também existe em algum lugar deste mundo, Araceli tinha certeza que essa magia, que consome uma enorme quantidade de mana,
funcionaria sem problemas. Hoje, dissolvendo-se suavemente, um enxame sutil de luz branca se espalhou pelo céu. Com seu trabalho feito, Araceli saltou e desceu para o chão. Infelizmente, Mazelion, o filho mais novo do Duque Aleroden, apareceu assim que ela pousou. Em vez de dizer que foi pega em flagrante, era mais como se fosse descuidada com seu planejamento. Tudo brotava do fato de que ela sempre escondera sua magia tanto quanto podia, a ponto de poucos conseguirem senti-la. E o único na mansão que podia sentir era o próprio Duque. No entanto, o mago do sétimo círculo não estava na mansão, ele estava atualmente na capital do Império, então ela não tem medo de ser pega. Lindo. Mas Elion murmurou enquanto olhava para o céu noturno. Tanto você quanto sua magia. É tão lindo. Posso saber seu nome? É Araceli. A garota respondeu com suor frio escorrendo por todo o corpo. Até agora, enquanto viajava por muitos mundos, ninguém jamais havia descoberto que ela era uma maga, mas esse recorde estelar estava sendo quebrado por alguém que a descobriu assim que ela chegou a este mundo. Seria natural para qualquer um que visse isso questionar por que um mago estava trabalhando como empregada doméstica. No entanto, ele o entendeu de forma diferente. Você não tem sobrenome. Oi. Ah, isso é tão, HM. Por que você veio para nossa família? É porque como um plebeu não pode aprender magia e quer aprender secretamente observando nossa família? Araceli ficou confuso com suas palavras. No entanto, uma vez que foi um mal-entendido bastante bom, ela seguiu o fluxo. Peço desculpas. A punição de ousar tentar aprender a magia do Duque, eu vou aceitar. Não. Você não precisa. Eu também sinto que é muito triste que os plebeus não possam aprender magia. Olhando para suas palavras, um olhar de compreensão surgiu no rosto de Araceli. Parece que antes da reencarnação, ele era um plebeu. Vou fechar os olhos para o fato de que você é uma maga. E em troca, sirva-me no futuro. Entendo. Depois disso, Mazelion virou as costas e desapareceu com o luar. Acordando de suas reminiscências, Araceli suspirou. Araceli. Algo está errado. Uma das empregadas, que era claramente mais velha que as outras, perguntou. Ela era a empregada-chefe desta mansão. Sim. Não. Só estou cansada. Talvez seja porque você trabalhou muito. Vá com calma. Araceli suspirou novamente em sua cabeça. Não era como se o trabalho de uma empregada fosse difícil. Era simplesmente frustrante que ela estivesse presa aqui desperdiçando cada segundo precioso neste lugar, mesmo que pudesse tê-lo passado com seu professor. No entanto, não revelou seus pensamentos e simplesmente respondeu educadamente. Eu entendo. Está certo. Vou lhe dar um pouco de descanso. Ela disse com um sorriso. A empregada-chefe gostou muito de Araceli. Ela era inteligente, aprendia bem as coisas, trabalhava duro, falava suavemente e até tinha um rosto bonito, então entendia perfeitamente por que o jovem mestre Mazelion gostava dela. E, tem que ter cuidado. Você não tem um relacionamento sutil com o jovem mestre. Não há relação alguma. Espiando todas as empregadas ao seu redor que estavam corando incontrolavelmente com a menção do assunto, ela se sentiu exasperada. Parecia que estavam empolgados porque era um romance proibido entre um nobre e um plebeu. No entanto, para a própria Araceli, foi sufocante. Ela sentiu como se pudesse morrer a qualquer momento agora. Romance entre plebeus e nobres. Achei que só acontecia em romances. Como é que o jovem mestre é tão cego? Pelo que ela sabia, a reputação de Mazelion antes da mudança repentina não poderia ser menor. Simplificando, era um lixo humano. Mesmo tendo nascido na grande linhagem do Duque Aleroden, um dos magos mais fortes do continente, ele mal havia completado seu primeiro círculo mágico. Ele era incomparável com seu irmão mais velho, que havia completado até 6 círculos em seus 30 anos e era chamado de gênio entre os gênios, e seu segundo irmão mais velho, que, embora tivesse um número baixo de círculos, virou o mundo acadêmico de cabeça para baixo várias vezes com sua excelente teoria mágica. No entanto, por alguma razão, que todos na mansão viram como Mazelion virando uma nova página, ele de repente começou a aprender magia religiosamente. Então, quando completou 20 anos, completou 4 círculos de magia, o que o tornou um gênio suficiente para ser registrado na história. Com aquela demonstração de comportamento, todos começaram a suspeitar que o comportamento desprezível de Mazelion não passava de uma fachada,
pois temia ser oprimido por seus irmãos se mostrasse seu talento para o mundo. Ele só mostrou seu talento quando tinha idade suficiente para se defender. Em outras palavras, desde muito jovem, seu senso político era bem aguçado. As pessoas não paravam de clamar por ele. Quanto mais pensavam, mais charmoso ele parecia. No entanto, Araceli, que sabia que não era a mesma pessoa do passado, sabia o quanto essas pessoas estavam erradas. Ah, Araceli. Você está aqui, sim. Precisa de algo? Ah. O jovem mestre queria vê-lo no jardim. Com essas palavras, Araceli suspirou em sua mente e acenou com a cabeça. Ela garantiu a si mesma que precisava se dar bem para o protagonista para facilitar o trabalho do professor. Mas Elion Aleroden era originalmente uma pessoa diferente de outro mundo. Ele era um mago genial à sua maneira, mas infeliz, pois não conseguiu atingir o patamar que deveria porque não conseguia aprender magia adequadamente devido ao seu baixo status. No entanto, por acaso, ele teve a oportunidade de aprender uma certa magia. Não era nada menos que magia negra. Um tipo que só poderia ser usado para vender almas a seres das trevas. Mesmo tendo um preço tão alto, a troca era garantida. Seu desempenho simplesmente ofuscou qualquer outra forma de magia. Naturalmente, seu uso era estritamente proibido na sociedade de seu mundo original. Era devido ao fato de que a mana negra era altamente provável de correr desenfreada e tinha um efeito colateral atroz de corromper o ambiente e as pessoas ao seu redor com sua energia impura. Por isso, antes de reencarnar neste mundo, Mazelion foi morto pelos magos. Antes de sua morte, ele amaldiçoou o mundo que suprimiu seu talento e sede de conhecimento apenas por causa de seu baixo status. E a próxima coisa que sabia, era que havia acordado em seu corpo atual. O corpo do filho mais novo do Duque Aleroden. Depois de viver neste mundo por várias semanas, percebeu que a magia negra neste mundo já havia desaparecido há mais de 100 anos devido ao mesmo motivo de seu antigo mundo, uma caçada em grande escala. Devido a esse fato, ele se tornou o único feiticeiro negro neste mundo, e ninguém foi capaz de notar sua magia negra. Mas Elion, que estava sentado no jardim sozinho, concentrou-se nos círculos ao redor de seu coração. Havia 4 círculos de mana brancos brilhantes e 3 círculos de mana pretos girando em torno de seu coração pulsante. Os 3 círculos de mana escuros eram seu segredo. Uma faca que ele havia escondido para o pior cenário. Quando ouviu um som de passos atrás dele, Mazelion rapidamente acordou de sua meditação e se virou. Lá estava Araceli, uma misteriosa garota que havia entrado na mansão do Duque Aleroden como empregada doméstica, mas agora era sua amante. Você veio, Araceli. Sim. Mazelion levantou-se antes de cambalear em direção a Araceli. Por alguma razão, a garota na frente dele parecia um pouco desconfortável e logo descobriu por quê. Ah! Se as outras empregadas estão bravas com você porque te chamei enquanto você estava trabalhando, é só me dizer. Eu cuidarei de tudo. Não, não é bem assim. Da próxima vez que quiser conversar, me avise. Posso ouvir suas preocupações a qualquer momento. O que diabos ele está falando? Araceli estava confusa. Ela achou suas palavras desconcertantes como sempre. Ambos passeavam pelo jardim. Por ordem de Mazelion, ninguém, nem mesmo os jardineiros, poderiam entrar aqui. Os cavaleiros os escoltavam de longe, mas para ser honesto, sua proteção não era necessária, já que ele próprio era muito mais poderoso do que seus guardas. Devo matá-lo agora. A garota contemplou. Se seu professor tivesse que lidar com ele de qualquer maneira, Araceli estava disposta a sujar as próprias mãos e acabar com isso aqui, mas ela balançou a cabeça. Tendo perdido a maior parte de seu poder e sua incapacidade de reabastecer sua mana sem a mana de seu professor, era impossível, ou pelo menos atualmente, lidar com ele. Além disso, era altamente improvável que fosse capaz de superar sozinha o poder da bênção do mundo dada pela correção do protagonista. E, crucialmente, a energia ao redor de seu coração. É definitivamente mana negra. Mas por que outros magos neste mundo ainda não o mataram? Era como se eles não soubessem nada sobre magia negra. É possível que a magia negra ainda não tenha aparecido neste mundo. Araceli estava aqui há apenas uma semana, então seu conhecimento deste mundo era bastante limitado. Por causa disso, não teve escolha a não ser descobrir a maior parte da situação sozinha. Se a bênção do protagonista, então é possível que interfira na própria história. No entanto,
A garota sabia que Mozelion não era um protagonista com a benção de interferir na realidade. Sua bênção foi reencarnar no corpo de outra pessoa e viver uma nova vida. Não seria possível que sua bênção distorcesse completamente a história que existia. Por enquanto, preciso aprender sobre a magia negra neste mundo, Araceli. A linha de pensamento de Araceli estava sendo interrompida pelas palavras repentinas de Mozelion. Sim. Por que você quer aprender magia? A garota inclinou a cabeça para o lado com a pergunta. Ela nunca havia pensado nisso antes. Só sentiu que era natural aprender magia porque era descendente do arquimago Rinekal. Além disso, a magia sempre foi tão natural quanto respirar. Então, quando todos continuavam chamando seu gênio disso e gênio daquilo, ela continuou a aprender magia para atender às suas expectativas. Mais adiante, porém, seu propósito de aprender magia mudou. Foi para conhecer um certo homem. Um homem que era gentil com ela quando todos os outros desviavam os olhos dela. O homem que salvou de seus dias mais sombrios. Acho que aprendi pelo bem da minha vida. Então Araceli respondeu, e Mozelion sorriu ao assentir, aparentemente satisfeito com sua razão. É mesmo. Sua razão é a mesma que a minha, ao que parece. Eu também aprendi magia para minha vida. Para ser exato. Para sobreviver. É por isso que eu não poderia ficar com raiva de você por entrar furtivamente em nossa família e aprender magia. Me lembrou o antigo eu. Araceli olhou inexpressivamente. Parecia que ele estava tentando fazer uma conexão entre eles com o fato, mas ela achou engraçado e absurdo vê-lo fazer isso. Além disso, as palavras me lembrou o antigo eu a deixaram muito chateada. Afinal, como ele poderia igualar os esforços de ambos, que se envolveu com magia negra, que só poderia ser alcançada com o sacrifício de um ser humano vivo? Então, eu quero te dar uma oportunidade. Uma oportunidade? Sim. Pretendo levá-lo a um seminário que será realizado em breve. Lá, magos famosos de todo o mundo se reunirão. Você pode escolher um mestre lá. O que me diz? Mas, se alguém como eu o seguir, isso pode prejudicar a reputação do mestre. Está bem. Não se preocupe com essas coisas. Além disso, se eu for a um seminário como esse, consigo entender alguma coisa. Claro. Você pode aprender muito apenas participando. Araceli suspirou. Ela realmente não queria ir para lá. Era melhor usar esse tempo para procurar seu professor. Porque esse cara era tão insistente. Não precisa hesitar. Existem tantos magos excelentes e especiais por aí. Algumas pessoas se especializaram em fazer golems, alguns mágicos conseguiram teletransportar objetos por longas distâncias e alguns mágicos fizeram bolas de cristal especiais que podem se comunicar com outros países. Naturalmente, eles não interessavam a Araceli, que já havia alcançado o nível arquimago. No entanto, as próximas palavras de Mozelion fizeram seus olhos brilharem. Assim, um mago que impunha uma varinha longa e grande apareceu não muito tempo atrás. Sua varinha era poderosa o suficiente para esmagar uma parede inteira com um rugido tremendo. Eu me pergunto de onde veio. Espere. Por acaso, aquele mago virá a este seminário também? Sim. Ele estará lá. Quando Araceli de repente mostrou interesse, Mozelion ficou animado. Ele começou a contar que o mago em questão havia aparecido há apenas uma semana e começado a trabalhar em uma prestigiosa torre mágica no país vizinho. Depois de ouvir sua história, Araceli se convenceu de que ele deve estar falando do seu amado professor. Eu vou. Eu irei a esse seminário. Não havia razão para ele hesitar mais. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.